ano e nós começamos na casa do Senhor, onde nós oramos ao Senhor. Quanta gente, se dedica a outras coisas, acredita em cada coisa, e às vezes nós somos criticados porque acreditamos num Deus que é invisível, que eles não acreditam, um Deus que eles não veem, um Deus poderoso na nossa vida, e nos criticam por isso. Mas a gente vê que no final do ano as pessoas fazem as suas oferendas no mar, onde vão lá oferecer os seus manjares, onde vão estar ali pulando 7 ondinhas, achando que aquilo vai mudar a vida, entrando de branco porque acha que vai mudar alguma coisa, usando roupa amarela porque acha que vai te dar prosperidade, tendo moeda dentro da tua carteira para que isso te dê prosperidade. Aí, olha só no que acredita o mundo, e ainda critica nós que adoramos um Deus vivo, poderoso, que fez os céus, a terra e tudo aquilo que nele há, e nos formou como seus filhos e filhas amados de Deus. E é isso que o mundo luta contra nós, é isso que o mundo quer nos tirar, e é isso que o mundo quer tirar a minha essência e a tua essência, achando que você não é filho de Deus, que você não é merecedor pelo aquilo que Deus já determinou na sua vida. Nós temos um propósito, Deus nos fez com um propósito muito maior daquilo que pensamos. Deus te fez com algo extraordinário. Quantas pessoas lutam para conseguir alguma coisa? Quantas pessoas se dedicam energia, tempo, dinheiro, achando que aquilo que elas vão conseguir vai te trazer satisfação, alegria, e às vezes não se dedica o tempo em estar buscando a presença de Deus. Por isso, quando você busca a presença de Deus, isso vai te dar satisfação, isso vai te dar alegria, isso vai te dar um propósito, isso vai te dar um foco, isso vai te dar uma causa para você defender, isso vai te dar algo que você vai todo dia querer levantar, porque algo extraordinário Deus tem nas suas mãos. E quando nós nos colocamos assim, todas as demais coisas nos alcançarão. As bênçãos do Senhor vão seguir sobre nós. Mas nós sabemos também que vamos passar por problemas, dificuldades. Mas se nós não perdemos a essência que Deus colocou dentro de mim, de você, aquilo que está dentro de nós, que o mundo apaga, que as mídias investem pesado para que você seja doutrinado. Nós vimos aqui, pastor Rodriguinho lendo aqui, eles levam os 4 jovens para a Babilônia. A Babilônia era uma poderosa nação, era um reino poderoso, que vinha dominando todo o mundo, sitiou Jerusalém, e Deus deixou que eles entrassem em Jerusalém, porque eles abandonaram Deus. Não que isso estava programado para Deus, ou que isso ia ser um castigo, não, porque quando você quer ir com a sua própria força, você vai com a sua própria força. Quantas pessoas às vezes vêm na igreja, recebem as bênçãos do Senhor e falam: não, eu sou bom, e agora eu vou levar a minha vida. Quantas pessoas fazem isso? Jerusalém e eles, o povo de Judá, porque foi a tribo de Judá, quando eles foram divididos, a tribo de Judá é que foi para a Babilônia, porque eles achavam que já eram suficiente, que eles já não precisavam mais de Deus, que eles já eram prósperos e não precisavam mais. E Deus falou: vai na sua força então. E aí vem um império muito maior, e domina e sitia Jerusalém, e leva um povo cativo. Os mais pobres foram deixados no campo,
mas as pessoas mais ricas foram levadas. E os mais nobres, que era Sadraque, Mesaque e Abdenego, que eles foram levados para o palácio do rei, onde eles foram ali para ser tirado toda a essência que eles eram. Porque a primeira coisa que o rei fez foi mudar o nome deles. Primeira coisa foi mudar o nome daqueles quatro amigos. Se você pegar lá Daniel, você vai ler e você vai ver que a primeira coisa, para que eles esquecessem quem eles eram, para que eles esquecessem da onde eles vieram, para eles esquecessem toda a cultura que eles tinham adquirido, porque eram jovens de 17 anos, jovens que estavam sendo levados cativos, jovens que estavam sendo separados da sua família, jovens que iam ser doutrinados numa nova língua, numa nova cultura, num novo costume, numa nova alimentação. Mas Daniel resolve ali lutar contra o Império Babilônio. E às vezes nós não estamos lutando hoje contra o Império Babilônio, que é o mundo hoje. Hoje às vezes a gente se envergonha de quantas coisas, né? O bispo Eduardo estava falando comigo ontem, e a gente estava conversando no almoço, e ele falou que de todos os crentes que entram na faculdade, filhos de crentes, filhos de pastores, crentes na igreja, 70% não sairão mais crente da faculdade. Então isso é um alerta para nós. Qual a essência que você está pondo no seu filho? O que você está falando para o seu filho? Porque se você não governar a sua casa, o seu filho, outros governarão. Porque nós precisamos de um governo. Se querendo ou não, todo mundo precisa de um governo. Quer ver uma coisa muito simples? Começa a fazer exercício sem um personal training. 1 mês, no máximo 2 meses. Depois você desistiu. Começa a fazer um curso sem ter um professor que te governa. Você faz um pouco e daqui a pouco você vai desistir. Como é que as pessoas acham que ser crente em casa, sem um governo, vai dar certo? Quantas pessoas hoje estão sendo, não precisa de governo, não preciso de estar na igreja. Mas se para fazer exercício e continuar a ter uma vida saudável, precisam de alguém governando ele, quanto mais nós, na parte espiritual, precisamos do governo de Deus, precisamos de estar na igreja, precisamos estar em comunhão, precisamos de uma liderança, precisamos de alguém governando a nossa vida, cobrando a nossa vida. A cobrança faz parte do amor de Deus. Por isso que Deus cobra, por isso que Deus fez os 10 mandamentos, que é a maior carta de amor que um pai poderia dar. Os 10 mandamentos não é para te punir, mas é para te proteger. Os mandamentos que Deus fez na Bíblia são: olha, não faça isso, porque se você fizer isso, vai acontecer isso. Eu não quero que você sofra. É a mesma coisa que quando você está criando um filho pequeno, você fala: filho, não põe a mão na tomada, porque criança não pode ver um buraquinho e vai pôr a mão na tomada. Você está o quê? Sendo cruel com aquela criança, com o teu filho? Não, você está derramando amor, porque você não quer que ela tome choque. É assim, Deus não quer que você tome choque. Deus quer que você seja feliz plenamente. E a gente precisa entender isso, que nós precisamos do governo de Deus. Dá um glória a Deus e um grito de júbilo ao Senhor. Aplauda mais forte ao Senhor. Porque assim como Daniel foi cativo, hoje nós somos cativos de alguma maneira. Hoje cada um de nós às vezes tem uma gaiola dentro de nós, como eu falei aqui na virada do ano. Todos nós temos uma gaiola. Todos nós somos presos em algumas emoções, no passado que você foi criado, pelo aquilo que você carrega de família. Às vezes você não tem um bom relacionamento com Deus Pai, porque você acha que Deus é poderoso e está lá nos céus.
e ele está longe de você, porque você não teve um relacionamento com o seu pai. Porque às vezes, quantas pessoas aqui nunca falaram que amam os seus filhos, e muitos filhos nunca falaram que amam os seus pais. Mas falar, não só falar e passar, mas como o bispo Eduardo sempre fala aqui, você tem que olhar nos olhos das pessoas e falar: eu te amo. Faça isso hoje. Quanto tempo você que é filho, não fala que você ama o teu pai? Ou quantas vezes, quanto tempo faz que você não fala para o seu filho que você o ama de verdade, mas olhando nos olhos dele, falando que ele é importante para você? Porque se você governar o seu filho, ele vai entrar na faculdade crente e vai sair crente. Judeu, entra judeu na faculdade e sai judeu. Muçulmano, entra muçulmano na faculdade e sai muçulmano. Ninguém tira a essência que está dentro dele. E por que nós não conseguimos isso? Porque nós temos, às vezes, vergonha de mostrar quem nós somos em público. Temos vergonha de chegar num restaurante e dar a mão e orar antes de comermos. Quantas vezes a Giovana, a gente fala que ela é muito crente, mais crente que nós, porque em qualquer lugar que ela vá, ela é uma menina diferenciada. Ela fala: vô, preciso orar, vô. Eu falo: Giovana, você está crente, hein, Giovana? Vamos orar, agradecer a Deus, vô. Vamos daqui para Santos, chega na praia, vô, vamos agradecer a Deus. Pega a mãozinha, ela não importa onde ela está, porque a criança não está importando quem está do teu lado, mas nós nos importamos. Nós às vezes temos vergonha de falar de Jesus na nossa empresa, vergonha de orar na nossa empresa. Você não vai espantar as pessoas? O que as pessoas vão pensar? Vergonha de você ser uma pessoa, um funcionário, e ter vergonha de orar. Mas essas pessoas não têm vergonha de orar. Eu estava na Disney e uma pessoa tirou sua toalhinha, era muçulmano, colocou no chão, corredor lotado, ele não quis nem saber, ele olhou para o sol, viu onde era a Meca, eles oram em direção à Meca, colocou sua toalhinha, dobrou o joelho e ficou lá. Quanto tempo eles oram? E não importa quem está do lado deles, porque a palavra de Deus diz, Jesus falou: se vocês não clamarem, essas pedras vão clamar. Se você não clamar, virá outras religiões. E quando você vê, você fala assim: nossa, a minha família agora acredita em candomblé. Por que você não clamou? Você não orou? Nossa, a pessoa virou testemunha de Jeová. Porque nós não fomos até ele. Se nós não clamarmos, as pedras clamarão e tirarão a essência que há dentro da nossa família, porque o diabo quer destruir a família. Te desafio a você pegar o teu Facebook, olha, e colocar a tua família como capa e fala: eu amo a minha família. Eu amo a minha família. Por mais que tenha acontecido alguma coisa. Quantas pessoas foram abandonadas? Quantas mulheres hoje criam seus filhos? Quantas pessoas estão aí perdidas? Mas eu venho te dizer que Deus é Pai. Embora você às vezes está criando teu filho sozinho, mas ensina ele que tem um Pai poderoso, que fez os céus e a terra. E também não deixa ele criar raiva do pai dele, porque ele tem que ter uma relação de pai e mãe. Pai é pai, mãe é mãe. Se uma criança for criada só com um pai, vai ser rude. Aí quando chegar no casamento não vai dar certo. Por quê? Porque não aprendeu a ser doce. Porque a mãe não deu uma sustentação. E uma mãe que cria seu filho hoje, e o filho é criado só pela mãe, ele vai ter ali problema de ser um homem
para tomar decisões, ele não vai ser uma pessoa que toma decisões. Ele vai sempre esperar a outras pessoas decidirem. Mas você pode mudar isso. Você crê nisso? Fala, eu vou mudar a minha geração. Eu vou mudar a minha geração. Porque eu tenho um Deus Pai Todo-Poderoso. E eu vou ensinar os meus filhos que nós temos um Pai, uma referência. Eu e você temos uma referência. Você crê nisso? Fala, eu tenho uma referência. Eu sou o filho amado de Deus. Dá uma glória a Deus e um grito de júbilo ao Senhor. Aplauda mais forte ao Senhor. Vou estar lendo aqui. Olha só. A parábola da ovelha perdida. Lucas capítulo 15, versículo 3. Então lhes propôs Jesus essa parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca das que se perdeu até encontrá-la? Achando, põe-no sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne amigos, vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Há um justo na terra? Há um justo na terra? Não existe nenhum justo, a Bíblia diz. Não há um justo sequer, a não ser Jesus Cristo que veio como justo. Não há nenhum justo. Então ele não deixou as 99 largadas. Não. Porque não havia, elas também não eram ovelhas crentes. Porque não há nenhum justo na terra. Olha só a parábola da dracma perdida. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas, vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei uma dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Olha só que interessante isso. Quantos de nós estamos perdidos? Ou estávamos perdidos? Quantos de nós viemos para a igreja porque estávamos perdidos? Se você pegar lá Daniel poderia se sentir perdido na Babilônia. Estava afastado de tudo o que ele conhecia, dos amigos. Você pensa num adolescente sendo separado. A gente tem escola e sabe que um dos traumas que traz uma criança, a pessoa pensa 10 vezes antes de mudar, é para que eles não percam seus amigos. Agora você pensou Daniel sair da onde ele era, da onde ele tinha os costumes, da onde ele tinha os amigos, para ir lá, como é que ele poderia se sentir na Babilônia? Perdido. Mas mesmo ali, ele sabia que tinha um pai que estava procurando, que o pai nunca iria deixar ele perdido naquele lugar. Por mais que tentaram tirar a essência de Daniel, por mais que tentaram tirar a sua identidade, não conseguiram. Porque Daniel tinha dentro dele a essência que foi colocado no íntimo do coração dele. Que ele sabia que mesmo na Babilônia, ele não estaria perdido. Que mesmo na Babilônia, ele tinha um pai que ia cuidar, ia tratar, ia sustentar, ia proteger. Porque você imagina um adolescente lutar contra o Império Romano, lutar contra todo aquele poderio, e se arriscar e falar: olha, eu não vou me alimentar disso aqui, eu não quero isso. E faça um teste comigo. 10 dias você me dá só água, legumes e verduras e frutas.
Só. E daqui 10 dias você pode vir me ver. Se eu estou mais magro que os outros, tudo bem. Mas se eu estiver melhor que os outros, eu não vou comer essa comida. Eu não vou me contaminar. Ele estava arriscando o seu próprio pescoço. Até que o chefe dos eunucos falou: olha, eu vou arriscar o meu pescoço. Daniel, se acontecer qualquer coisa com você, eu vou arriscar meu pescoço. Então faça um teste, para que você não seja prejudicado. Porque ele sabia que ele não estava perdido. Daniel sabia que ele não estava perdido na Babilônia. Você não está perdido nessa Babilônia do mundo hoje. Deus está cuidando de cada detalhe seu. Se nós confiarmos em Deus, Deus vai nos sustentar. Deus sustentou Daniel com legumes, verduras e água. Ele não vai sustentar você? Você não está perdido. Fala para o teu irmão: você não está perdido. O teu pai está à sua procura. E ele vai achar. E quando ele acha, a festa no céu. E a festa no céu por causa de você, por causa de mim. Porque um dia nós fomos achados. Hoje a festa nos céus. Hoje os céus estão em festa. A alegria de ter nos achado. A alegria de ter achado você. Mas nós precisamos saber que nós precisamos de tratamento. Porque às vezes as pessoas só pensam que é espiritual. A Bíblia diz que o espírito está pronto. Acabou. O que nós precisamos tratar? Porque nós somos corpo, alma e espírito. E nós precisamos tratar a nossa alma, porque ela não está pronta. Precisamos tirar tudo o que amarra a nossa alma. A falta de perdão, a falta de você saber quem você é. Tem pessoas que falam: eu nunca mais vou na casa do meu pai e da minha mãe, porque algo aconteceu, uma briga, e se separam. Mas hoje é dia de você pegar o seu telefone quando sair daqui e chegar lá e falar: eu te amo, pai, eu te amo, mãe. Você vai ver a mudança que vai fazer. Você vai ver como vai mudar as coisas. Porque, claro que nós temos a parte espiritual. Nós aqui acreditamos. Profecia, milagres. Creio, Jesus ainda faz milagre, move montanhas, ressuscita mortos, cura os enfermos, cura câncer. Mas nós precisamos saber que nós somos seres humanos, com defeitos, com problemas, com lutas internas. E não é porque eu tenho um cargo que eu sou melhor que você. Nós temos aí as mesmas paixões e as mesmas, quase sempre as mesmas lutas também. Você tem uma luta interna e eu tenho uma luta interna. Nós temos uma luta interna. Só não vai alcançar as bênçãos do Senhor se eu barrar a minha bênção. Às vezes nós espiritualizamos tudo, é o demônio. Não, não é o demônio, é nós que tomamos posições erradas. É nós que não somos curados. É nós que precisamos mudar a nossa mente, como eu falei aqui. Não adianta você entrar no ano novo com uma mente velha, com a mente do ano passado. Porque uma das coisas que ninguém ensina na faculdade, em lugar nenhum, é você ser transformado. É você fazer uma metamorfose. Ninguém te ensina a você sair de uma pessoa solteira a ser uma pessoa casada. Ninguém te ensina isso. Ninguém ensina. Você casa e no dia seguinte você leva a tua vida. Os homens continuam jogando bola. Quem joga bola? As mulheres continuam indo para a casa da mamãe. E aí começam as brigas, porque ninguém ensinou o que é ser transformado e casado. Ninguém ensina você a sair de locatário para ser proprietário. Locatário você paga aluguel no final do mês e acabou. Proprietário vai cuidar da sua casa. Aí eu e a apóstola estavam passando lá perto da casa da mãe dela e ela falou: nossa, olha, eu quero ter casa bem. Precisa pintar o portão. Falei: ainda bem que não é meu. Senão ela estava falando: bem, precisa pintar o portão, precisa consertar o vidro, precisa trocar essa lâmpada. Ninguém te ensina isso.
de você sair de locatário para proprietário. Ninguém te ensinou isso. Você não vai aprender na faculdade isso. Você vai levando. E nós precisamos saber que nós precisamos de transformação. E esse ano é um ano de transformação. Eu quero renovar a minha mente. Eu preciso renovar a minha mente. Eu preciso decidir ser feliz. Eu preciso decidir ser abençoado. Eu preciso decidir ser próspero e seguir as etapas. Como o pastor Rodriguinho falou aqui, talvez você entrou endividado, mas faça lá hoje. Fala, eu vou pagar essas dívidas e faça lá. Relata o que você vai fazer esse ano. O bispo Eduardo sempre ensina aqui para as lideranças a você ter um foco, a você sair do ponto A e chegar no ponto B. Você já fez isso? Você tem um propósito na sua vida ou só vive? Porque senão você sempre vai ser perdido. Você sempre vai ser a dracma perdida, a ovelha perdida. Mas Deus quer te achar hoje aqui. E você veio aqui para ser encontrado em nome de Jesus. Deus já te encontrou. E Ele vai transformar a sua vida. Eu preciso de transformação. Eu preciso entender que eu esse ano vou me transformar. Porque eu não vou levar a mesma coisa que eu fiz no passado. Quantas pessoas casam em descaso, por quê? Porque eles não mudam. A mesma atitude que tiveram nesse casamento vão ter nesse. Eles não analisam, olha, o que eu errei, que eu não posso fazer? O que eu não posso fazer? Então, eu errei aqui. E não fala, não, eu fazia isso porque minha mulher era chata, ou meu marido era chato. Não, o que eu não fiz? Uma das coisas que a gente faz aqui no 30 semanas, se você não fez, eu te convido a você fazer 30 semanas. É admitir. É falar eu. Tem uma plaquinha dos líderes que quando você fala nós, o meu marido, a esposa, ele levanta a plaquinha e fala eu. Não, eu fiz isso. Eu sou assim. Então nós precisamos o quê? De transformação, porque senão vai passar mais 365 dias de oportunidades que Deus te deu, e você não vai viver as oportunidades de Deus, ela só vai passar por você. E nós precisamos buscar a presença de Deus, como foi dado aqui o plano de leitura da Bíblia. Se você orar 3 vezes por dia, como Daniel orou, vai ser tranquilo para você. Você ora, lê um capítulo. Ora, lê outro capítulo. Ora e lê mais um capítulo. 3 capítulos por dia. No final do ano, você leu toda a sua Bíblia. Você vai entender aquilo que Deus colocou aqui dentro. As promessas de Deus. Você não precisa sair por aí para ser ali uma pessoa, aquela pessoa usada por Deus, eu quero isso na minha vida, eis que te digo, você vai ser isso, você vai ser aquilo, está tudo aqui na Bíblia o que você vai ser. Não é que nós não acreditamos nisso, eu acredito, eu recebi muitas profecias na minha vida, hoje eu vivo as profecias que pessoas falaram para mim. Não é que nós não acreditamos, mas você não pode fazer disso, aí tu é um muleto. Achar que culto é só oba-oba. Nós teve uma época aqui que nós recebemos uma unção poderosa, fomos para a Argentina, caía todo mundo aqui, o Espírito. Mas e aí? As pessoas caíam, se levantavam e no dia seguinte continuava a mesma vida delas. Profetizava aqui para a vida dela, mas e aí? Mudou a vida dela? Não. A gente precisa buscar conhecimento. A gente precisa buscar em conhecer a Deus. Prossigamos e continuamos a buscar a Deus, a conhecer a Deus, a conhecer o nosso Pai. Um Pai que cuida de você. Um Pai que vai te dar tudo aquilo que você vai necessitar. Até Ele vai te dar dificuldades para você passar, para que você possa crescer. Daniel foi jogado na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abdenego foram jogados na fornalha de fogo. Você imagina aqueles garotos ter que enfrentar isso. Olha, se você não se curvar diante dessa estátua, você vai morrer.
Eu não vou morrer, Deus, ô rei, porque quem manda na minha vida e a minha vida está na mão de Deus. Se Ele quiser que eu morra, morrerei. Agora, se Ele não quiser, não é você que vai me matar, Deus. Não é o diabo que vai te matar. Mas se Deus quiser me levar, Ele vai me levar. Eu vi uma criança perguntando para mim não, perguntou para outras pessoas e falou assim: ô apóstolo, é o seguinte, eu acho que eu quero morrer. Eu falei: por quê? Ela é criança. Ele falou: porque está na Bíblia o seguinte, que as crianças quando morrem vai para o céu. Então o que eu estou fazendo aqui na terra? Eu vou morrer quando sou criança? Porque eu já vou para o céu, vou para o meu lar. Qual a essência que essa criança tem? Não está preocupado quantos anos ele vai viver. Ele sabe, se ele morrer, ele tem um pai e um lar lá em cima que vai recebê-lo. Aí é claro que eu falei com ele que nós nascemos não só por esse propósito, mas nós temos um propósito de estar levando essa palavra, de estar libertando. Você tem esse propósito de levar a palavra do Senhor, de levar aquilo que Deus está derramando na sua vida, que se você não clamar, as pedras vão clamar. E você nasceu para abrir a sua boca e começar a orar, e começar a abençoar, e começar a falar de Jesus. É claro que você não pode ser uma pessoa chata, mas se der uma brecha para você, você fala de Jesus. Às vezes vem gerente lá no banco, do banco lá para fazer qualquer reunião, e de repente as pessoas falam: você ficou 2 horas com eles, o que foi resolvido? Eu falei: não foi resolvido quase nada, mas eu falei de Jesus para eles. Saiu daqui as pessoas impactadas. Um estava desviado e falou que vai voltar para a casa do Senhor. É para isso que Deus te chamou, para você fazer a diferença nessa geração. Você crê nisso? Fala: nós vamos mudar essa geração. Fala: nós vamos mudar essa geração. Fala: eu vou mudar esta geração. Mesmo na Babilônia eu prosperarei. Mesmo na Babilônia quem governa sou eu, não é o mundo, não é as redes sociais, não é aquilo que a televisão fala, não é aquilo que o teu ídolo fala. Porque nós estamos muito seguindo pessoas, sendo influenciado, quando as pessoas ficam escutando um monte. Tem muitas pregações boas na internet, mas você tem que entender quantas pessoas saíram daqui criticando a igreja, porque assistem culto na internet. Às vezes está 5, 10 anos aqui, escutaram uma pregação e põe tudo a perder o que aprenderam aqui. Ainda questiona se é de Deus ou não é de Deus. Ainda questiona. Se eu não fosse de Deus, ou minha família não fosse de Deus, o que nós estamos fazendo aqui? Nós somos empresários. Podíamos estar levando uma outra vida, mas nós resolvemos servir ao Senhor, a entregar tudo na mão do Senhor. Senhor, governa a minha empresa, que eu vou te servir. E quando nós fizemos isso, a nossa empresa cresceu muito mais daquilo que a gente podia fazer, porque um dia nós entendemos que nós temos um propósito de Deus, que nós temos algo muito maior na nossa vida do que simplesmente ser empresário, do que simplesmente estar aproveitando a vida. Nós temos um legado muito maior. Você tem um legado muito maior. Você pode não ser empresário, você pode ser funcionário, está desempregado, mas Deus te deu um legado muito maior, de levar a palavra de Deus a toda a criatura, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso que Deus te chamou, para que você mude toda uma geração, para que você seja a pessoa que vai clamar e não vai deixar as pedras mais clamar. Fala: Senhor, eu não vou deixar as pedras mais clamares, porque eu não tenho vergonha do meu evangelho. Dá uma glória a Deus, aplauda ao Senhor. Como eu falei, a gente precisa saber o que nós estamos pregando, o que nós estamos falando e como nós estamos levando, porque nós precisamos mudar essa estatística tão feia de 70% dos crentes entrarem na faculdade, em 2 anos estão com a cabeça mudada, porque professores colocam coisas que não existe Deus, que isso aqui não é a palavra de Deus, que isso aqui foi um livro escrito por homens.
E aí começa a pôr dúvida no coração. Daniel não perdeu isso. Ó, Daniel, você vai agora estar no palácio. Você tem tudo aqui, ó. Daniel, você vai viver nesse palácio aqui, ó. Você vai ter a melhor comida. Você vai comer igual o rei come. Você vai usufruir de tudo o que tem no palácio do rei. Imagina, jovem. Imagina, jovem. Te oferecer isso de mão beijada. Para que você possa esquecer da essência que foi colocado lá. Da essência. Porque eles vieram lá de trás, de Abraão. Viraram semitas, porque era descendente de Sete. Quando Caim mata Abel, nasce Sete no lugar de Abel. Daí eles viraram semitas. E aqui, quando dividiram, daqui para frente, só teve uma tribo, a tribo de Judá. Por isso que hoje eles se chamam judeus. E aí nós vemos a essência que não foi perdida. A essência deles hoje, depois de Ezequiel, capítulo 30, do Vale dos Ossos Secos, que estava sequíssimos, foi a maior experiência. Dali para frente, eles nunca mais adoraram outro Deus, a não ser o Deus de Israel. Então nós precisamos aprender que nós confiamos em Deus, nós acreditamos em Deus, e nós precisamos ter fé em Deus. E você vai ver o que vai acontecer esse ano na sua vida. Você vai ter 10 vezes mais sabedoria que qualquer outra pessoa quando você for fazer um teste. Teve um garoto que veio aqui, garoto que eu falo, ele tinha 19 anos, ele ia fazer um teste na época na Motorola, e ele veio: pastor, ora por mim, vou fazer um teste. Eu orei para ele, falei: essa semana você vai ser contratado. Aí quando eu vi que era quinta-feira, eu quase morri, né? Eu falei: só até amanhã. Aí de repente no sábado ele me liga: pastor, você não sabe o que aconteceu, fui contratado. E sabe quantas pessoas tinha? 40 pessoas formadas, pessoas que tinham muito mais conhecimento, mas as pessoas me escolheram, porque eu sei que foi Deus que me escolheu. Deus vai te escolher entre todos os da Babilônia, se você colocar e se você tiver um coração grato a Deus, porque a gratidão é uma das coisas que Deus vê dentro do coração. A gratidão é uma coisa tremenda na sua vida, tremenda. Aquele que é ingrato não recebe nada na vida. Quantas pessoas às vezes vêm aqui, oram, recebe a unção de Deus, começam a trabalhar, começam a ganhar dinheiro e esquece da casa do Senhor. Quantas pessoas aprenderam aqui dentro a ser líder, a ter uma profissão aqui dentro da igreja, mas quando saem, a Babilônia lá fora tem manjares e esquece de onde saíram. Por isso que eu e a apóstola e toda a minha família, quando tem uma época especial, nós trazemos o pastor Ricardo aqui, porque nós honramos da onde nós saímos. Nós honramos o pastor, nós honramos aquela pessoa que nos ensinou, que nos acolheu quando mais nós precisávamos, quanto mais nós estávamos perdidos. E vem te falar, eu não estava perdido financeiramente, eu estava vivendo a melhor época financeira da minha vida. A melhor época financeira da minha vida. Eu tinha muito dinheiro não, mas tinha dinheiro no banco, estava vivendo uma boa vida, viajava, fazia muitas coisas. Tanto é que uma profetisa foi em casa e falou: você vai precisar de dinheiro. Eu falei: eu não preciso de dinheiro. Ela falou: mas você vai precisar muito, porque aquilo que Deus vai colocar nas suas mãos, Ele não quer o seu dinheiro, porque todo o dinheiro que você precisar vai estar nos céus, porque Deus vai estar pondo pessoas ao seu lado que vão te ajudar, porque o dinheiro que Ele te deu é seu. Mas nós vamos seguir em frente. Creia que algo extraordinário vai acontecer na sua vida. Você crê nisso? Você crê no algo extraordinário? Deus vai te achar. Pode ser que você entrou perdido hoje aqui, que a dracma saiu. Você é uma dracma valiosa.
Tanto é que aquela mulher, ela varre toda a casa até encontrar a ovelha perdida. Ele deixa as 99 para achar aquela que se perdeu. Você imagina, isso simboliza Deus, que saiu à sua procura, que deixa o seu trono para te achar, assim como ele achou Noé, no meio daquele caos, no meio daquela bagunça que estava o mundo naquela época, onde as pessoas não respeitavam mais nada. Ele olhou lá de cima e procurou a sua dracma perdida. Achei Noé, um homem sincero, reto e íntegro de coração. Deus te achou. Você é o Noé. Você é essa dracma perdida, que talvez você acha que não tem valor. Ninguém me vê, ninguém liga para mim, ninguém fala comigo, em casa nem tenho voz ativa. É isso que o diabo coloca na sua mente. Você não vai ser nada. Mas Deus está varrendo a casa. Sabe por quê? Porque Ele sabe que você é uma dracma de muito valor. Você é a ovelha perdida que Ele está procurando. Dentro de você há algo extraordinário.